Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui para o canal. Bahia 2, Vitória 0. O Bahia conseguiu esse triunfo dentro do Barradão, onde o Vitória estava praticamente imbatível. Se a gente for olhar aí as estatísticas e o que muita gente estava falando, era que o Vitória era favorito por estar jogando dentro dos seus domínios e estar de fato fazendo boas partidas dentro do Barradão. Mas eu venho falando aqui com alguns amigos meus, eu estava falando, conversando com eles, que clássico zero é tudo isso aí, cara. Seja na Fonte Nova, seja no Barradão, o clássico tem uma pressão diferente, tem uma tensão diferente. E aí eu acho que zero essa questão do favoritismo, cara. E isso aconteceu de fato no jogo. Não teve o favoritismo do Vitória. O Bahia conseguiu se impor dentro do Barradão, com futebol, ganhou no meio de campo ali, muitas jogadas. E eu vou passar a escalação aqui, cara, que eu vi no jogo. Cara, eu vou passar para vocês aqui a escalação do Bahia, a escalação do Vitória, como foi que eles entraram, né? O Vitória entrou com Lucas Arcanjo, Brits, Kaká, Luan Cândido, Ramon, o Wallace aqui, que eu acho que teve uma situação que desfavoreceu um pouco o Vitória. O Wallace tem uma boa saída de bola e tem estatura, mas ele é um jogador forte, alto, então eu acho que o Vitória, o meio de campo ficou um pouco lento, porque jogou ele, ó, o Wallace e Zé Vitor. Os caras é grande, velho, os caras é forte, tem técnica os dois ali, jogou de volante e tal, do meio pra frente, só que eu acho que na velocidade o Bahia conseguiu dominar o meio de campo, eu acho que foi em cima dessas duas escalações aí de Jair Ventura, cara. E Mateuzinho no meio, Eric, Tárzia e René lá na frente. O Bahia entrou com Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, que joga caindo no meio, geralmente ele está na ponta e cai pelo meio, então ele teve muita jogada de Luciano Juba pelo meio de campo. Acevedo, que fez mais uma boa partida. Eric, Rodrigo Nestor, partida mais ou menos. Rodrigo Nestor, em termos de jogo de aproximação, ele faz o jogo bem, mas precisa dele de um passe longo, uma jogada rasgando a defesa, não conta com o Nestor. Kiko Oliveira, que surpreendeu na escalação de Rogério Ceni, ninguém esperava ele entrar de primeiro, ele entrou. A gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente, que é Eric Pulga e Alejo Vélez, que fez seu primeiro gol aí em Bavi, rapaziada. Técnico Rogério Ceni e técnico Jair Ventura. Essa foi a escalação que, no meu ver, no meio de campo, o time do Vitória perdeu ali um pouco de mobilidade com o Wallace e Zé Vitor jogando junto. Esse cara é muito forte. Em termos de estatura, jogada aérea, só dava os caras, mas embaixo, em termos de velocidade, estava complicado para esses dois jogadores acompanharem. Tanto que no final da partida do segundo tempo, os caras saíram mortos, velho. Zé Vitor não estava acertando mais nada justamente por conta do cansaço, cara. O Wallace saiu no segundo tempo, mas Zé Vitor ficou até o final, estava morto, justamente por ser um cara mais alto, então ele precisa de um preparo físico maior do que os outros, e é muito difícil, não é fácil. Então eu acho que o meio de campo, o Bahia conseguiu dominar do time do Vitória, justamente em cima dessas escalações aí de Jair Ventura. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Quero que você me diga aí o que é que você de fato achou. O Bahia que tomou logo um susto no começo do jogo com o Luciano Juba, quase faz um gol contra, o Vitória foi pra cima, o jogo ficou muito bom, o jogo em si foi muito bom de ser assistido, o jogo foi lá e cá no começo do jogo, o Wallace chutando de fora, jogadas rápidas, o Vitória com a mesma proposta que tá no campeonato todo, então assim, não foi surpresa nenhuma, pelo menos para mim assistindo, que o Vitória iria mudar a sua característica, não, o Vitória, o mesmo jogo que eles estão jogando, de transição rápida com o Eric, só que não funcionou. Não funcionou essas transições com o Eric não fez uma boa partida, e nem com o Mateuzinho, e nem com o René, né? Porque o Vitória é muito de transição rápida, contra-ataque, e aí os caras realmente com o René, que estava uma boa fase, estava fazendo muitas jogadas boas, não conseguiu fazer e tal, até porque o jogo foi muito pegado, cara, foi muito pegado. O jogo foi Klaus que apitou, né? Então, ele deixou o jogo correr muito, ele não apitava qualquer falta, e nessa de não apitar qualquer falta, cara, os jogadores que são mais leves, né, como Eric Pulga, como o Eric do Vitória, como Mateuzinho, como um outro jogador do Bahia que são leves, Kiko Oliveira, esses caras sofreu muito, porque Cláudio não estava marcando qualquer falta. Encontrão, Cláudio deixava seguir, cara. E aí esses caras que são mais leves não estavam conseguindo desenvolver muito o futebol deles. Então Eric não conseguiu fazer o jogo dele, porque chegava o Bahia dobrando, chegava com força, e aí o Cláudio deixava seguir. Geralmente em outros jogos, Eric saía muito dessas jogadas aí, e quando ele era parado era falta, porque Eric tem muita habilidade e acabava sendo parado e era falta. E esse jogo para Eric não funcionou, o jogo foi muito pegado, muita vontade dos dois times. O Bahia, no meu ver, teve mais vontade de ganhar o jogo, justamente porque estava mais pressionado. O Bahia estava mais pressionado, estava querendo o triunfo de qualquer maneira, justamente por conta de vir com 5 derrotas, 5 empates consecutivos. Então o Bahia estava mais pressionado e o Bahia também mais descansado.
Então isso para mim fez uma diferença um pouquinho no segundo tempo. A técnica no meio de campo, o Bahia foi melhor, os caras conseguiram dominar muito a partida, em boa parte da partida, primeiro tempo, em boa parte do primeiro tempo, segundo tempo, começo também o Bahia conseguiu dominar, e o Vitória no segundo tempo mudou, tirou o Wallace, e aí colocou Pochettino, aí o Vitória melhorou, cara, o Vitória nos primeiros 10 minutos em diante, o Vitória melhorou, igualou um pouquinho com o Bahia, mas depois o Bahia conseguiu pegar o ritmo de novo, e aí conseguiu aquele toque de bola, que o Bahia é característico do time do Bahia, conseguiu ganhar o meio de campo novamente. Então, assim, teve o gol, né, o primeiro gol de Alejo Vélez, isso, Pulga jogou a bola dentro da área, conseguiu encontrar Alejo Vélez e ele fez o primeiro gol no Bavi, o primeiro gol dele aí no Bavi, e no segundo gol foi uma jogada, né, de Michel Araújo tirou o marcador, e deu para Jean Lucas, que tinha perdido um gol. A gente vai falar sobre isso ainda, passo a passo aqui, a gente vai falar de cada um dos jogadores do Bahia e alguns jogadores do Vitória. No meu ver, alguns jogadores do Bahia jogaram uma partida abaixo, por mais que tenha ganhado a partida, ainda assim ainda vejo aí algumas deficiências, e com certeza vocês que assistiram o jogo, e se você não assistiu o jogo, tá vendo os melhores momentos aí, aqui atrás de mim aí, você vai com certeza concordar comigo aí. Vamos começar falando do Ronaldo. Pouco exigido, mas sempre ali. Pouco exigido em defesas difíceis, né? Porque as defesas, mais ou menos, ele estava sempre lá presente. Ronaldo, boa partida segura. Dupla de zaga do Bahia, fez uma boa partida, mas eu sempre dou destaque a David Duarte, cara, porque a jogada de bola aérea, eu só vejo o David Duarte cortando a bola dentro da área do Bahia. Mingo praticamente não existe. Mingo não existe para tirar a bola de cabeça, eu não vejo Mingo tirando uma bola de cabeça. Se não tiver David Duarte ali para tirar essa bola de cabeça, esqueça, eu só vejo ele, então eu dou destaque para ele na zaga ali. Foi tanto que ele se bateu com o Kaká, cortou a cabeça, mas mesmo assim ele voltou pro jogo, ainda tirou bola de cabeça. David Duarte, destaque na zaga do Sport Clube Bahia. Boa partida de Luciano Juba, como sempre, para mim um dos melhores em campo. Justamente, cara, meu irmão tava falando comigo, Alan, eu colocaria Luciano Juba, já que agora não tem mais Everton Ribeiro, eu colocaria Luciano Juba no meio, cara. Bota Luciano Juba no meio, bota o menino da base na lateral esquerda e vamos pra frente. Rapaz, Luciano Juba deu uns 2 passes, rasgando a defesa. Ele tem passe de qualidade, tanto na diagonal, tanto na vertical. Ele é um cara que tem um passe de qualidade e caiu muito bem no meio ali no meio, porque o time do Vitória estava lento ali, como eu falei, com o Wallace e com o Zé Vitor no meio. Então, Luciano Juba e Acevedo flutuou bastante ali pelo meio. Então, assim, os caras conseguiram dar andamento na partida, ali Luciano Juba principalmente, jogando pelo meio. Acevedo também fez um partidaço, se apresentou bastante, tanto voltando para marcar, quanto lá na frente, se apresentou em muitas jogadas do Sport Clube Bahia. Então, assim, fez uma boa partida também Acevedo. Nestor, a partida bem média, porque Nestor, ele é um cara que, ao mesmo momento que ele tá aqui dando um passe presente na jogada, fazendo 2, ele some em alguma outra jogada. É um jogador que não é muito regular durante a partida, ele tem muito altos e baixos durante a partida, ele ao mesmo tempo que ele rouba uma bola aqui, ele entrega um passe errado, então ele não é um cara regular, como o Luciano Juba, que é difícil o Luciano Juba errar um passe, então ele é um cara mais confiável em termos de precisão, a precisão de Luciano Juba é muito maior, então assim, o Nestor sempre fica jogando mediano ali, na minha opinião. Fez uma boa partida e eu gosto quando ele tá sempre chutando no gol, porque eu vejo ele como um jogador que tá arriscando, então eu acho que o cara que tá arriscando, para mim, sempre vai ter mérito. Então ele tá arriscando chute de fora da área, ele tá tentando, então isso para mim é importante, porque às vezes o cara se omite no jogo, tá sem confiança, não chuta a bola no gol, aí fica tocando a bola pro lado o tempo todo, então assim, se for para ficar tocando a bola pro lado, tem 1000 jogadores aí para você contratar, então tem que tentar, que uma bola dessa aqui entra, a confiança vai lá em cima, né? E aí entrou no lugar, Jean Lucas fez o gol e tal, mas Jean Lucas não fez uma boa partida, fez o gol, mas não fez uma boa partida novamente. Jean Lucas no meio ali conseguiu trocar uns 2 passes, mas entrou de cara e perdeu um gol. Passe fácil, cara, para Kiko Oliveira também, que Kiko Oliveira passou parecendo uma bala, mas pelo amor de Deus, o cara vem da base, não sabe que tem um impedimento, o cara tá assim, ó, na linha da bola, ele não atrasa um pouco o corpo, espera o passe não, ele sai correndo. Que atacante é esse, pô? E Jean Lucas tá vendo que o cara tá impedido e dá a bola, pô. Então, assim, não fez uma boa partida, fez o gol, é carrasco do torcedor da Vitória, faz sempre gol, mas, na minha opinião, Jean Lucas ainda não tá pegando a fase boa, ainda não tá na fase boa. Possivelmente, com esse gol, talvez traga confiança para ele, para que ele volte à fase daquele Jean Lucas que a torcida do Bahia conhece. Aí chegou um pouquinho mais para frente aí, a gente vai falar de Kiko Oliveira, que é só um jogador de ponta e rápido, porque para finalizar e para dar um passe é muito difícil. Esses caras não sabem finalizar, entrou de cara, não finalizou bem. Passe para dar.
Cara, o passe era fácil, muito fácil, e aí o cara não consegue dar um passe para Jean Lucas. Rapaz, que Oliveira, deficiência técnica em termos de finalização mais à frente do Bahia Esporte Clube, toda do Bahia é desse jeito aí, tirando o Alejo Vélez, que é um finalizador nato, mas tirando ele, não tem nenhum jogador finalizador no Esporte Clube Bahia. Os caras perdem muito gol e perderam muito gol. Achou vários contra-ataques o time do Esporte Clube Bahia para matar o jogo logo no meio do segundo tempo, que o Vitória se lançou para cima depois do primeiro gol e abriu espaço. Então teve muita chance o Esporte Clube Bahia, mas não conseguiu finalizar. Eric Pulga também achou boas bolas, boa bola, achou bola de cabeça, boa defesa de Lucas Arcanjo, um dos melhores goleiros do Brasil, com certeza, fez uma defesaça, a bola é muito rápida e foi perto dele, mas Eric Pulga não é um finalizador nato, e a gente sempre vem falando isso aqui no canal, não é um finalizador, de fato, achou uma boa bola, também balançou, jogou, a bola passou por cima. O gol de impedimento, o impedimento que teve, que Jean Lucas deu para Kike Oliveira, que estava impedido e o cara tá de frente, não vê um lance desse, é complicado. A bola sobrou para Eric Pulga não conseguiu fazer o gol, saiu de frente, não conseguiu fazer o gol. Então assim, o Bahia não tem jogadores que colocam essa bola dentro da rede, cara. O Esberado é só para tocar a bola para dentro da área. E Eric Pulga, em alguns momentos, que acertou um passe, e um passe daqueles que parece que jogou a bola com a mão, acertou o passe para Alejo Vélez fazer o gol de cabeça. Ele tem muita tomada de decisão ali, que ele corta o jogador, ele passa a bola errado, cara. Às vezes que é para ele bater em diagonal, ele toca a bola para trás, às vezes que é para tocar a bola para trás, ele bate em diagonal, bate cruzado. Então ele em alguns momentos se perde assim nessa tomada de decisão, além da finalização, que todo mundo vê que ele não é um finalizador e perde muitos gols, cara. Então assim, não tem jogador no Bahia que consiga definir bem o lance. Mas fez uma boa partida Eric Pulga, fez uma boa partida também Kike Oliveira, questão de tática, de voltar, de tocar bola. Esses caras jogou muita bola. Porém, em termos de decisão, de definir jogadas, definir gol na hora de decisão, na hora de definir um gol ali, esses caras praticamente não existiu na partida. A partida foi muito boa de se assistir. Vitória fez uma boa partida ali dentro do que era esperado, ali do Vitória tá sempre jogando ali na questão de transição. O Bahia fez uma partida além do esperado do torcedor. O torcedor estava um pouquinho com o pé atrás no Bahia, não estava com essa confiança, mas o Bahia entrou com mais vontade e entrou com mais pulmão. As mudanças de Rogério Ceni também interferiram um pouco nessa questão física, tanto que dos 20 minutos em diante, o Vitória sentiu um pouco essa questão física. O Vitória está jogando direto, vai jogar a Copa do Brasil agora quarta-feira, então o Vitória sentiu um pouco esse cansaço, e o Bahia, que entrou com muita vontade, conseguiu muitas bolas a segunda bola, a chamada segunda bola, o Bahia ganhou muitos embates físicos, o Bahia ganhou muitos desses, muito por conta de estar mais inteiro, além da técnica do Bahia, que sobressaiu no meio de campo, que já falei aqui no começo do vídeo. No meio de campo o Bahia dominou, muito toque de bola envolvente, com Luciano Juba principalmente, e Acevedo. Os caras conseguiram dominar o meio de campo ali do Esporte Clube Vitória. Então o Bahia, que está com, vamos ver aqui a contagem de pontos do Esporte Clube Bahia. O Bahia está com 37 pontos na sexta colocação, está atrás do Cruzeiro, que o Cruzeiro está com 39 pontos. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, deu 2-1 dentro de sua casa, e aí está ali. O Bahia teve a oportunidade, né, de passar o Cruzeiro na última rodada, mas ficou no empate com a Chapecoense. Então o Bahia, de fato, aí está em sexta colocação, está ali atrás, né, está no bolo, está ali 2 pontos do time do Cruzeiro, o time do Bahia, e o time do Vitória está aqui na 12ª colocação, mas a rodada ainda está rolando, ainda tem alguns jogos, a gente tem que esperar para ver aí se vai continuar ainda essa mesma coisa, que a Chapecoense está dando 1-0 no São Paulo. Vai jogar ainda hoje Curitiba e Corinthians, e vai jogar Botafogo e Atlético Paranaense. Então ainda tem muito jogo para rolar, para a gente ver o desenrolar aqui da posição dos times do Bahia e do Esporte Clube Vitória, rapaziada. E aí de vocês aí, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você me diz aí do Esporte Clube Bahia. Surpreendeu você? Não? Deixa aí nos comentários, você torcedor do Vitória, o que é que você achou do seu time, deixa aí também nos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu comentário aí no final pra gente fazer um bate-bola bacana aqui.
fazer uma resenha. Deixe seu comentário, deixe seu like, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.